gente grava e coloca depois as pessoas terem acesso. Vamos fazer aqui entre nós mesmos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá no livro do Scott Hahn. Então, para quem está vendo a primeira vez, antes de começar a catequese, nós estamos lendo o livro O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. Então, um ex-pastor protestante que está falando da Santa Missa no livro do Apocalipse. Então, vamos para o parágrafo, aqui o capítulo que diz: incomodado pela dúvida. Parece que Jerusalém é acusada. Deus aparece como juiz. Apocalipse 20, 11. Auxiliado por anjos sentados em 20 tronos. Apocalipse 24. Em todo o Apocalipse, anjos executam a sentença também quando apressam a destruição de Jerusalém, junto com os habitantes e o templo. João retrata esse acontecimento comparando a uma terrível Páscoa. 7 anjos derramam as taças da ira de Deus, o que resulta em 7 pragas. O esvaziamento das taças é uma ação litúrgica, uma libação derramada sobre a terra, como o vinho era derramado sobre o altar do antigo Israel. Essa mensagem torna-se mais impressionante à luz da realização da Páscoa na Eucaristia, onde Jesus derrama o seu sangue, né? As pragas têm lugar nos capítulos 15 a 17. Depois vocês leiam. Em um ambiente litúrgico, os anjos aparecem com harpas, paramentados como sacerdotes no templo celeste, e cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, capítulo 15. Essa liturgia significa morte para os inimigos de Deus, mas salvação para a sua igreja. Assim os anjos exclamam: já que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, é também sangue que lhes deste a beber. Eles o merecem. Apocalipse 16, 6. A Páscoa, a Eucaristia e a liturgia celeste são, então, espadas de 2 gumes. Embora tragam vida aos fiéis, as taças da aliança significam morte certa aos que rejeitam a aliança. Como a antiga aliança, na nova, Deus dá ao homem a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, como lá em Deuteronômio 30, 19. Escolher a aliança é escolher a vida eterna na família de Deus. Rejeitar a nova aliança no sangue de Cristo é escolher a própria morte. Jerusalém fez essa escolha. Na Páscoa do ano 30 depois de Cristo, na ocasião dessa Páscoa, Jesus profetizou o fim do mundo em termos aterradores e disse: em verdade eu vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34.
Para os antigos, uma geração, em grego, gênea, era de 40 anos. E 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, um mundo acabou quando Jesus caiu. Então, quando Jesus diz, essa geração não passará, que estava dizendo de 40 anos. Né? Mas pode ser essa geração também, nossa, né? Pode ser. Uma geração não passará. Né? Ou seja, são acontecimentos que marcam o fim de uma tribulação, o fim de um acontecimento. Aqueles que seguem Jesus vão ser salvos. Os que não seguem vão ser derramados o seu sangue. Né? Então aqui, essa linguagem, digamos, meio macabra, digamos assim, né, do Apocalipse, nós já dizemos, quem tem que ter medo é quem não segue Deus. É isso aqui que está dizendo, né? Apocalipse, o destino daqueles que não seguem o Cordeiro, né, que não seguem o Cordeiro, vai ser a perdição. Né? Então, para os fiéis, não podem ficar tranquilos, né, porque não vai acontecer isso. Né? A ira, né, o anjo da ira de Deus vai destruir aqueles que não seguem a Deus. É justamente isso. Né? É que significa a justiça de Deus. Então, como Jesus já disse, né, que vai chegar um tempo que ele vai separar o joio do trigo. Né? É como os anjos que vão vir à terra ceifar o trigo. Então vai cortar, né, o trigo, vai fazer a colheita. O trigo vai ser colocado no celeiro de Deus. Os fiéis, aqueles que permaneceram com o Senhor. O joio são aqueles que parecem trigo, estão no meio do trigo, mas não são trigo. São os infiéis, aqueles que não seguem a palavra de Deus. Vai ser cortado, jogado no fogo. Então é isso aqui. O Apocalipse é isso, né? O Apocalipse está descrevendo, em outras palavras, aquilo que Jesus já disse. Aquilo que Jesus já disse. Então, só que uma linguagem diferente, né? Então é isso aqui que ele está falando nessa parte. Nessa geração, foi aquela geração depois de Jesus, 40 anos, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Né? O templo de Jerusalém foi destruído. A revolta lá dos judeus, que então fez com que o povo destruísse, né, uma revolta, e aí acabou com o templo. Tanto que até hoje, né, só tem as ruínas do templo. Né? Então acabou, né, o templo de Jerusalém. Amém? Alguma pergunta? Dúvida? Lembrando, durante a exposição, quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão, a gente levar o microfone para vocês fazer a pergunta. E lembrando que aqui é o lugar para tirar as dúvidas, né? Que é o lugar para fazer pergunta. Não existe pergunta boba, não existe pergunta, o que eu vou pensar? Não existe, né? É melhor você fazer uma pergunta boba do que você ficar bobo, né? Você morrer bobo sem saber a resposta, né? Então, não tem pergunta boba. Toda pergunta é interessante. Né? Se você não entende, aqui é o momento para isso, né? Aqui é o momento para ser respondido, né? Estamos aqui para aprender. Né? Aqui é para aprender, é isso mesmo. Né? Então, se não entendeu, se não compreendeu o que foi falado, se tem alguma dúvida a respeito do tema que estamos falando, então é só perguntar. Ok? Eu mudei aqui, tirei o marca-página aqui do lugar, vocês me lembram qual que é o parágrafo? Qual que é? 857. A Igreja Apostólica, muito bem. Então, lembrando, né, nós estamos nos artigos da fé, do credo. Creio na Igreja, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica. Depois vamos ver na comunhão dos santos e por diante. Então, estamos na parte do creio na Igreja Católica. Estamos vendo o que significa, né, a Igreja Católica. Então, vamos entrar agora. Nós vimos semana passada, né, que fora da Igreja não há salvação. Nós entendemos, né, o porquê dessa sentença. Entendemos como é de verdade isso, como nós podemos encontrar a salvação, né,
quais os meios ordinários e os meios extraordinários, né, que Deus pode nos salvar. Então, o que significa dizer que a igreja é apostólica? Então, vamos lá, número 857. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. E isto em um tríplice sentido. Então, em 3 sentidos, a igreja é fundada sobre os apóstolos. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Vamos lá pegar essas passagens aí. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Vou pegar do 19 para a gente pegar o contexto. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento, ou alicerce, dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Então, Efésios 2:20. Depois, lá em Atos 21:14. Atos 21:14. Uhum, 21:14. Acho que está errada essa passagem aí, né? Como se não deixasse persuadir, aquietamo-nos dizendo, seja feita a vontade do Senhor. A citação aí não está correta não, está alguma coisa aqui. Mas enfim, vamos lá. Entendendo, é apostólica porque foi construída sobre os apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos são colunas da igreja, né? São colunas da igreja que sustentam a igreja, né? Sustentam no sentido de permanecem firmes em Deus, né? Cristo é a pedra fundamental, né? A pedra angular. Então os apóstolos estão, né, fundamentados em Cristo e a igreja está fundamentada nos apóstolos, né, que estão ligados a Cristo, né? Então justamente neste sentido. Deixa eu ver essa outra citação aqui. Atos 1:8, deixa eu ver aqui. Esse meu catecismo é mais antigo, por isso que as citações às vezes tá mais... tem erro e não está correto, né? Vimos lá no início, né, dos Atos Apóstolos, falando da primeira comunidade, né, que os fiéis eram um só coração, né, uma só alma. Eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, né? Então os apóstolos eram justamente aqueles que conduziam a igreja, né, primitiva, e hoje, claro, né, continua sendo assim, né, como o primeiro que é o Papa, né, e depois os seus sucessores, e assim os bispos na comunhão com o Papa, né, são o que representam os apóstolos hoje para nós, né? Então, primeiro porque foi construído sobre os apóstolos, depois construída, né, a igreja. Ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso de salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, o ensinamento dos apóstolos, né, como eu disse, lá em Atos 2:42, que é essa citação que eu acabei de dizer, né, assim. Eles mostravam-se, né, os fiéis, assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações, né? Então, está aqui. Escutavam os apóstolos, porque ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, o ensinamento, isso nós ouvimos, o depósito precioso e as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos.
2 Timóteo 1, 13 a 14. Segunda Timóteo 1, 13 a 14. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da fé. Então, está aqui o ensinamento dos apóstolos. Depois, terceiro ponto, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, o Papa, pastor supremo da Igreja. Então, a Igreja Apostólica, nesses três sentidos, porque ela é fundamentada sobre os apóstolos. Então, os apóstolos são o alicerce da igreja. Depois, porque ela conserva e transmite aquilo que ouviu da boca dos apóstolos. Os apóstolos ouviram diretamente de Jesus, os 12 ouviram direto de Jesus. A igreja continua transmitindo e refletindo aquilo que ouviu dos apóstolos. E ela continua sendo ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Como eu disse, o Papa como o primeiro, e os outros bispos em comunhão com o Papa, e os padres, os presbíteros, como colaboradores dos bispos. Então, ou seja, na igreja continua sendo transmitida aquilo que os apóstolos ouviram diretamente de Jesus. Então, é que na igreja católica apostólica que nós temos a certeza de estar ouvindo as palavras verdadeiras, a interpretação verdadeira, o ensinamento verdadeiro sobre a palavra de Deus, sobre a vontade do Senhor. Então, a citação aí: Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à frente como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Essa é uma oração está no prefácio dos apóstolos, no missal. A gente reza na missa, quando tem uma festa, uma solenidade dos apóstolos. Então, numa dos prefácios, que é da oração eucarística, então tem essa aí: Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Então, Deus não nos abandonou. Então, Jesus voltou para o Pai, nós estamos celebrando a ascensão do Senhor, e nós ouvimos domingo: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é isso aqui que acontece. Então Jesus não abandonou, não nos abandonou. Deixou os apóstolos para continuar a sua missão aqui na terra. Então, aqui nós temos a certeza de que a igreja é essa igreja que Jesus deixou para continuar a sua missão aqui na terra. Então, por isso que a igreja é apostólica, porque os apóstolos que ouviram Jesus foram passando pela sucessão apostólica, então aquilo que o Senhor ensinou a eles. Entendido aqui esse primeiro ponto? Então, por que a igreja é apostólica? Primeiro, porque fundada, criada sobre os apóstolos. Segundo, porque ela conserva e transmite aquilo que ouviu desde sempre dos apóstolos. O chamado depósito da fé. Depósito, aquilo que guardou, que recebeu dos apóstolos. E ela continua sendo ensinada. A vontade de Deus continua ensinando na igreja. A igreja continua ensinando aquilo que escutou lá desde o início. Então, esse tríplice sentido. Ok?
Então, vamos ver a missão dos apóstolos, número 858. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início do seu ministério, chamou a si os que quis e dentre eles instituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Marcos 3, 13 a 14. Por isso, serão os seus enviados. É o que significa a palavra grega, né, apóstolo. Né? Apóstolo significa enviado. É isso, por isso que se chamado apóstolo, porque foram esses que Jesus enviou. Né? Esses Jesus enviou. Neles continua a própria missão, a sua própria missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. O seu ministério é, portanto, a continuação da sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12, Mateus 10, 40. Então, aqui, né? Vamos voltar aqui. O nome, né? O que significa apóstolo, enviados. Eu falei esses dias numa das missas, né? Se eu sou enviado por alguém. Eu não posso me enviar a mim, né? Não posso. Né? Então, eu, como padre, né, estou agindo porque Cristo me enviou através da igreja, através do bispo, né, do meu bispo, né, que me ordenou. Então, eu fui enviado. Né? Deus me chamou, eu fiz um discernimento vocacional, a igreja confirmou esse chamado, né, acolhendo, né, aceitando esse chamado, confirmando esse chamado, me ordenando, né, a minha ordenação. Então, ao ser ordenado, né, eu fui enviado. Eu estou em nome da igreja. Né? E aí o bispo me envia aqui, né, para essa paróquia, né, onde eu estou agora. Então, o bispo vem, né, tem a cerimônia, né, de posse, né, então, onde o padre então, recebe a paróquia é do bispo. Né? A igreja local é do bispo, né, que a arquidiocese é do bispo. Então, o bispo escolhe, né, um padre para tomar conta de uma porção do povo. Então, eu estou aqui, tem lá uma carta, né, do bispo, a nomeação do bispo, dizendo: o padre Ronaldo Rangel tem todos os direitos e deveres que cabe ao, né, sacerdote, de pregar, de anunciar o evangelho, de perdoar os pecados e assim por diante. Então, eu estou aqui em nome da igreja, em nome da igreja. Né? Então, eu não sou apóstolo, né, como os primeiros apóstolos, é o bispo que é, né? Mas eu sou colaborador dos apóstolos. Né? Então, como o bispo também é enviado à igreja, né, o Papa, né, aceita, né, a nomeação do bispo, por exemplo, então ele está sendo enviado. Então, isso é apóstolo. Então, eu não posso me enviar, né, como tem algumas igrejas aí que as pessoas, né, alguns pastores, se autodenominam apóstolos. Né? Então, eles auto-enviam-se. Né? Ninguém pode ser apóstolo se não for enviado por alguém. E apóstolo de Jesus tem que ser enviado na sucessão apostólica. Né? Então, quem pode enviar é o Papa. Se tem um apóstolo, né, que não é da Igreja Católica, ele não é um verdadeiro apóstolo. Se tem um bispo que não é da Igreja Católica, ele não é um verdadeiro bispo, porque ele não foi enviado por um sucessor dos apóstolos de Jesus. Então, não é verdadeiro, né? Porque não foi enviado pela igreja. Então, não é um falso apóstolo, é um falso pastor, como Jesus já tinha advertido, né? Cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos profetas. Então, como a gente sabe que é um falso pastor, um falso profeta? Se não está em comunhão com a igreja, né? Se está fora da igreja, não está em comunhão, então não é um pastor legítimo, um apóstolo legítimo, é um falso. Né? Então, porque se auto-envia. Então, só da gente ver, né, entender o que significa a palavra apóstolo, a gente já consegue entender. Né? Então, é enviado. Eu não me envio. Você vê aqui em nome de quem? Em meu nome. Quem te enviou? Eu mesmo. Não, né? Não sei assim. Não existe envio de mim mesmo. Né? Não existe envio de mim mesmo. Se fui enviado para alguém. Então, não posso chamar apóstolo, porque apóstolo fica enviado, se fui eu que me enviei. Então, é incoerência. Né? Não tem lógica ser chamado apóstolo. Só um parênteses abrir aqui.
Então, a palavra grega apóstolo significa isso, enviados. Neles, os apóstolos, continua a sua própria missão. Então, como o Pai me enviou, também eu vos envio. O seu ministério é, portanto, a continuação da sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, Jesus disse, né? Então, quem vos recebe, quem vos escuta, está escutando a mim. Porque, justamente, eu fui enviado em nome de Jesus. Né? É por ele que eu fui enviado. Então, se alguém te rejeita, é a mim que rejeita de Jesus. Então, alguém que rejeita quem Jesus enviou, está rejeitando o próprio Jesus. E quem aceita, está aceitando o próprio Jesus. Né? Estão enviados em seu nome. Né? Ou seja, foi lá por ele, né? Está representando ele. Então, o padre, né? O bispo, né? O papa, né? Em maior grau, né? O papa em maior grau, depois os bispos e os padres são os representantes de Jesus. Né? São representantes de Jesus, estão falando em nome dele. Né? Por isso que quando um padre começa a falar coisas de sua cabeça, né, ele é chamado, né, a consertar ou deixar, né? Porque não pode falar por si. Não pode falar por si. Não é o que ele quer falar, simplesmente. Né? O que ele entende, mas o que ele aprendeu da igreja, né? O que ele ouviu da igreja ensinar. Ok? Próximo. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai, como o Filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5, 19 e 30. Mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim os que Jesus envia, nada podem fazer sem ele. Né? Então, sem mim nada podeis fazer, de Jesus lá naquela passagem, né, em João 15, que ele fala da videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Né? Se forem cortados, vão secar e jogados fora. Então, sem mim nada podeis fazer. De quem recebe, então, o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Domingo nós ouvimos. Né? Aqueles que... os sinais que acompanharão aqueles que crerem são: vão ser mordidos por serpente, não vai acontecer nada, vão tomar veneno, né, mortal, não vai acontecer nada, vão expulsar demônios em meu nome, né, vão impor a mão sobre os doentes, serão curados, né, então assim por diante, porque é o poder que Jesus deu, né, deu aos apóstolos o seu poder. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, 6. Ministros de Deus, embaixadores de Cristo. Né? Como diz, então, está em nome de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. São servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1. Então, os apóstolos são ministros, né, servidores, são embaixadores e são administradores dos mistérios de Deus. Então, agem em nome de Cristo, como embaixadores, como ministros, como colaboradores e administradores, né, dos mistérios de Deus. No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja. Mas há também um aspecto permanente do seu ofício. Cristo prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Né? Lá no último capítulo. Prometeu ficar com eles, permanecer com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja em todos os tempos a fonte de toda a vida. Por essa razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores, né, que são os bispos hoje, né, são os sucessores dos apóstolos. Então, não tem como transmitir, por exemplo, o que diz, né, os primeiros apóstolos, né, a experiência de ter visto Cristo ressuscitado. Isso não se transmite. Né? O que se transmite, sim, são, né, os poderes que Deus deu de perdoar os pecados, de celebrar a Santa Missa, né, e assim por diante, de abençoar, de expulsar os demônios, tudo isso. Né?
Então, por isso, né, os sucessores continuam tudo isso que Jesus deixou. Então, na igreja, pela sucessão apostólica, acontece, continua realizando, Cristo continua agindo. Então, é assim que Deus continua agindo, né? Jesus voltou para o Pai e não nos deixou órfãos, abandonados. Porque não faria sentido Jesus vir, criar a igreja e depois voltar e deixar cada um se virar. Não. Então, ele deixou os apóstolos. A mesma coisa, a gente, né, cria uma empresa, aí eu coloco lá os funcionários e eu vou embora. O que vai virar essa empresa? Vai acabar, né? Se não tem uma administração, uma organização, não vai para frente. Então, os apóstolos são esses administradores de Deus. Então, os apóstolos administram a graça de Deus. Então, é isso que acontece. Então, por isso que a igreja é apostólica. Porque nesta igreja, na igreja de Cristo, na igreja católica, nós temos os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, que continuam fazendo aquilo que Jesus mandou e ensinou. É por isso que a igreja é apostólica. Entendido? Vocês estão sabidos hoje, né? Ou não, né? Vamos lá. Então, os bispos, sucessores dos apóstolos. Para que a missão a eles confiada fosse continuada após a sua morte, impuseram a seus cooperadores imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocará para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões, em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Então, aqui, né? Então, para continuar aquilo que os primeiros apóstolos, né, receberam de Jesus, então, depois da morte, então, quando morria um apóstolo, logo era colocado outro. Lembra lá que nós ouvimos né, de São Matias, né, na eleição de São Matias. Então, para tomar o lugar de Pedro, né, de Judas, né? Judas tinha traído o Senhor, então abandonou, né? Então, no lugar dele, então, se elegeu outro. Então, os irmãos, os apóstolos, né, escolheram 2 nomes, daqueles 2, então, eles rezaram, pediu que Deus mostrasse quem tinha escolhido, então, Matias foi escolhido. E assim foi, sucessivamente. Quando um apóstolo morria, eles elegiam outros, né, escolhiam pessoas de fé, né, homens dedicados à oração, enfim, né, íntegros na fé, e iam colocando no lugar deles. Então, é aí que está. Então, se nós formos pegar, né, pegar, por exemplo, o Papa, né, voltar atrás, né, os seus antecessores, vai chegar em Pedro. Se nós pegarmos os bispos, né, o nosso arcebispo aqui, e for voltar, né, indo atrás de quem o antecedeu, aí nós vamos chegar em um dos apóstolos, né, porque justamente foi isso. Né, os bispos são esses sucessores dos apóstolos. Então, os bispos, né, continuam aquilo que os primeiros apóstolos, né, ouviram de Jesus. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, a ser transmitido aos seus sucessores, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, a qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que Cristo enviou. É a citação da Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II. Então, os bispos são aqueles que representam Cristo, né, para nós na igreja. Então, a voz do bispo é a voz de Cristo para nós. Né? Então, aquilo que os bispos nos ensina, nos exorta, é a vontade de Deus, porque eles estão
legitimamente, né, eles foram legitimamente escolhidos para fazerem isso, né, para conduzir a igreja. Então, eles têm toda a autoridade para isso, né? Por isso, quando nós somos ordenados, né, te promete, né, obediência ao bispo. Né? O bispo pergunta: promete obediência a mim e aos meus sucessores, né, a ele e a quem ele suceder ele. Né? Então, por isso, né, o bispo vem e diz: bom, agora você vai para outro lugar, né, faz a transferência. Então, o bispo é quem, né, conduz a igreja, né, conduz a igreja e assim por diante. Entendido? Isso mesmo? O apostolado. O que significa o apostolado? 863. Toda a igreja é apostólica, na medida em que, através dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda a atividade do corpo místico, que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Ou seja, todos nós batizados somos enviados. Né? E quando nós exercemos, né, um apostolado, por exemplo, né, alguma atividade na igreja, né, seja nos ministérios, né, da catequese, né, dos ministros extraordinários da Eucaristia, os ministérios de música e assim por diante, é um apostolado, né, porque vocês exercem isso em nome da igreja. Né? É a igreja que os envia, né, que os escolhe e os envia para fazer aquilo. Né? Então, desse modo, aí que é chamado um apostolado. Então, vocês têm um apostolado enquanto, né, estão obedecendo, estão servindo, né, a igreja numa missão específica, né? Seja de catequese, seja, né, de ministro, seja de músico, e, né, assim, todo o ministério que tem na igreja. Então, assim, vocês exercem esse apostolado. Então, todo cristão deve exercer o apostolado, né? Deve viver um apostolado, deve agir, né, estar disposto, né, a ser enviado pela igreja, né, a assumir um apostolado na igreja. E assim também, dizer no Evangelho, Jesus envia no Evangelho lá, né? Ide por todo mundo. Também nós devemos ir, né? Então, anunciar com a vida, né? A minha vida deve ser um apostolado também. Eu devo anunciar Jesus na minha vida, testemunhando. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo apostolado da igreja, é evidentemente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como o dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. Ou seja, os ordenados, né, nós, né, sacerdotes, ou vocês leigos, né, no apostolado, como eu disse lá, que significa apóstolo é enviado, né, então devemos estar ligados a Cristo, tá? Por Cristo, né, não é por nós, não é por nós. Então aí está a alma de todo apostolado, né, porque ligados a Cristo. Então é vital. Se desligarmos de Cristo, morremos, né, como mesmo Jesus disse. De acordo com as vocações, os apelos da época, os dons variados do Espírito Santo, o apostolado assume as formas mais diversas. Mas é sempre a caridade, aurida, sobretudo, na Eucaristia, que é como que a alma de todo o apostolado. Né? Então, a Eucaristia, né, que é justamente, né, Jesus, né, vivo, que dá sentido a todo o apostolado. Né? Então, nós nos alimentamos de Cristo, no seu corpo e no seu sangue, é isso que nos fortalece, nos capacita a ir em missão, né, de dar testemunho, porque Ele está em nós. Né? Porque Ele está em mim, aí eu posso fazer, eu posso, né, ir em missão. Porque se eu não tenho Cristo, eu vou anunciar o quê? Nada. Sem Cristo não sou nada. Sou vazio. É Cristo que me preenche. Então e sobretudo na Eucaristia, que é alimento verdadeiro. Então eu sou alimentado, sou fortalecido, né, de verdade, espiritualmente.
Então, Cristo se fez alimento para isso. Porque se eu não me alimento de Cristo, que missão eu vou fazer, né? Que apostolado eu vou fazer? O que eu vou anunciar? O que eu vou anunciar? Vou anunciar o que eu tenho. Eu tenho Cristo. Se eu não tenho Cristo, não vou anunciar nada, né? Não tenho conteúdo para anunciar. Não tenho bagagem para anunciar. Então é Cristo. Ele é a alma de todo apostolado. Sobretudo na Eucaristia. A igreja, e nós estamos falando aqui, né? O Scott Hahn falando da Eucaristia, né? A Santa Missa, né? A importância de tudo isso. A igreja é una, santa, católica e apostólica na sua identidade profunda e última, porque é nela que existe, que já existe e será consumado, no fim dos tempos, o reino dos céus, o reino de Deus. Apocalipse 16, 9. Não, acabamos de falar, né? Então, aí, na igreja, nós já vivemos o céu, especialmente na Santa Missa, né? A Santa Missa, como diz aqui, né? O ex-pastor protestante, né? Então, aqui já vivemos o reino dos céus, mas será consumado no fim dos tempos. Mas é aqui nós já vivemos isso. Então, por isso que a igreja é una, santa, católica e apostólica na sua identidade profunda e última. Porque nela já está, na igreja nós já experimentamos o fim dos tempos, que é estar unido a Cristo. Se nós estamos unidos a Cristo, não temeremos fim do mundo, né? Nós já estamos com Ele. Permaneceremos com Ele, se Deus quiser. O reino dos céus e o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados, até a sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens, remidos por Ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor. Efésios 1:4. Serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21:9. A cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela, Apocalipse 21:10, 11. E a muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Então, a visão de João lá no Apocalipse da cidade celeste, tem 12 alicerces dessa cidade. E nos 12 estão escritos os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, aqui a igreja é apostólica. Então, São João está mostrando lá no Apocalipse. É essa igreja. Então, onde é a igreja que tem os apóstolos? A igreja católica. Então, essa igreja do céu já é visível aqui na terra. Essa igreja, né, que João tem a visão celeste, a igreja do fim dos tempos, a igreja celeste que nós, com a graça de Deus, se nós esforçarmos, viveremos nela, já é aqui na terra. Então, por isso que nós rezamos no creio. Creio na igreja católica apostólica, porque ela tem os apóstolos que o Senhor escolheu. Não é apóstolos que se escolheram a si mesmo. Amém? Ninguém tem pergunta? Auraí? Está desligado o microfone. Por isso que lá na Aparecida tem aqueles apóstolos lá? Aparecida? A estátua lá, que é os apóstolos lá? Eu não lembro. Tem, né? Então deve ser, sim. Eu não estou lembrado que tem, não estou lembrado. Mas se tem, é isso mesmo, né? Justamente, os apóstolos. Em volta, né? Faz aquele braço, igual eu falei lá do Vaticano, né? Aquele abraço assim, né? Justamente. E lá no Vaticano é assim também, né? Tem os 12 apóstolos lá para justamente significar isso, né? Que é a igreja dos apóstolos, né? É a sede da igreja católica, né? Está em Roma, justamente, o fundamento dos apóstolos. E nós, né, vimos já também, né, que no altar, embaixo do altar está, né, sepultado Pedro, né? Pedro está lá, né? Justamente. De verdade, a igreja está sobre os apóstolos, né? Não só espiritualmente, mas, né,
Pedro está lá, né? O primeiro dos apóstolos está lá, né? Sobre a igreja em Roma, lá no Vaticano, né? Na Basílica do Vaticano. Mais alguém? Então vamos ler o resumo aqui e a gente termina. Entender então por que a igreja é apostólica. A igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. A igreja é santa, o Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, se entregou por ela para santificá-la. O Espírito da Santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria, esta já é toda santa. A igreja é católica, anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. A igreja apostólica está construída sobre fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, ela é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa através de Pedro e dos demais apóstolos presentes nos seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. A única igreja de Cristo que no símbolo, no creio, confessamos, una, santa, católica e apostólica, subsiste, ou seja, está na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e da verdade. Então está aí, né? Então a igreja é una, santa, católica e apostólica. Está o resumo, né, de tudo isso que nós vimos. Então a igreja católica é essa igreja, porque ela permanece unida a Cristo, na fé, né, nos sacramentos, no ensinamento dos apóstolos, tudo aquilo que o Senhor deixou, a igreja católica mantém até hoje, né? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Já tentarão ainda, né, destruir ela, mas não conseguirão, né? Ela é a igreja de Deus, né? E aí a gente vê esses sinais, né? Então, permaneçamos nela, né, que nós estaremos junto de Deus. Então, essa é a nossa fé. Amém? Agora sim ficou mais claro. Um dia alguém me perguntou que ela tem uma filha de 17 anos, né? E ela ensinou a rezar a oração do credo, né? Aí quando chega nessa parte, eu creio na Igreja Católica, a filha dela não fala. Porque ela fala assim que, devido a algumas coisas que acontecem, né? Na Igreja Católica. E ela salta, ela não fala. E ela me perguntou, e eu fiquei boiando, porque eu não tinha esse conhecimento. O que você explicou agora, né? Quando eu encontrar com ela, eu vou explicar melhor para ela. A gente tem que rezar o creio completo, né? Senão a fé não é completa, né? A igreja... Chega nessa parte, ela não quer. Não reza, né? Tem que rezar completo, ela não está rezando, né? Ela está pulando, né? Não está errada a fé dela, né? A fé dela está manca, né? Se ela não crê na igreja, que é a igreja que Cristo deixou, a fé está errada, né? Tá manca, ela está só num pé, né? Um pé só vai ficar, precisa de uma muleta, e a muleta é outra igreja, né? Não é a igreja de Cristo, né? Então não vai dar certo, né? Então isso não pode, né? Então
Ou se eu sou católico, e para ser católico eu preciso justamente crer em tudo isso. Se eu sou um católico e rejeito uma, né, desses artigos da fé, dessas afirmações do credo, eu sou um herege, né? Eu sou um herege, estou fora da igreja. Ou eu creio em tudo, ou não creio. Entendeu? Eu creio só até aqui, né? Eu creio como ela, né? Só até aqui, até a igreja, e eu não creio na igreja. Jesus deixou essa igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, né? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a igreja? A igreja católica, não tem outra. Nós ouvimos aqui. Essa é a igreja. Onde estão os apóstolos, sucessor de Pedro. Onde está o Papa? Onde está o Papa, está a igreja de Cristo. É aí. Então, né, está uma fé manca, né? Então precisa consertar. Precisa vir no médico, né? Precisa vir no médico, no padre, confessar e ela vai ser curada. Fala para ela. Então, só lembrando, né? Nós não estamos aqui acusando ninguém de nada, né? Essa é a verdade, nós defendemos a verdade, nós cremos, né? Então, tem entre nós aqui pessoas que estavam em outra igreja, né? Estão voltando, né? Então, porque foram para lá, né? Aí a história é de cada um, né? Cada um, né? Se foi por culpa sua ou não, enfim. Importa que estejam voltando, né? Venham conhecer e conheçam a verdade, né? E pode escolher, né? Pode escolher depois. Como São Paulo hoje disse na primeira leitura. Eu ensinei vocês a verdade, ensinei tudo. Agora vocês vão escolher. Ninguém pode dizer que eu não ensinei a vocês, né? Eu ensinei. Agora a salvação ou a perdição depende de vocês. Vocês estão escutando, está aqui, né? Na Bíblia, no ensinamento e tudo, né? Está aqui. Agora quem quiser aceitar é livre, quem não quiser também. Mas precisa saber da verdade, né? Saber da verdade. Talvez foram para outros lugares porque não sabiam da verdade, né? Eu creio que muitos acontece isso, né? Então conheçam a verdade, voltem. É isso que Deus quer, né? A verdade libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Ponto, né? É isso que o Senhor quer, nos libertar dos erros, né? Justamente isso. Mais alguém? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite a todos, muito obrigado.